Há um tempo atrás eu fiz um vídeo que está aqui mesmo no canal, onde eu revelei o maior segredo para a sua fluência na língua inglesa. E foi aí onde eu acentuei a importância do domínio de tenses. A importância do domínio de tenses. Porque os tenses não são nada mais e menos que as fórmulas que te ajudam a levar uma mensagem para diversos tempos. Por exemplo, para qualquer verbo que você querer usar em inglês, por exemplo, o verbo take, você pode usar este verbo numa frase e a sua frase pode estar no presente, no passado ou no futuro. E o que vai te ajudar a fazer isso só são os tenses. Mas naquele vídeo eu não mencionei que existem um grupo de verbos de família bem nobre que não obedecem a esses tenses. Quer dizer, esses tenses existem, eles aplicam-se com os verbos, mas quando trata-se desses verbos, aí nada funciona. Por isso, você tem que aprender como os verbos modais se comportam em frases, para não ter que errar, para não ter que confundir, da mesma forma como usamos qualquer outro verbo, porque esses verbos só são diferentes, bem diferentes da forma deles. Olá, apaixonado por inglês, seja você novo como não, você está sempre bem-vindo neste canal onde a gente cria dicas, aulas de inglês, assim como autoeducação e empreendimento. E se você é novo mesmo, inscreva-se e aqui também o like está à sua espera. Então, a primeira coisa que a gente deve olhar é que quando trata-se de verbos modais, não há aquela coisa de usar os tenses para você mudar a mensagem para o presente ou para o futuro ou para o passado. Por exemplo, se eu tenho essa frase I take a bath. I take a bath. Esta frase está no presente. O meu verbo está aqui, que é um verbo normal, que não é nada de modal verb. E se eu quiser levar a mesma frase para o passado, só vou ter que dizer isso. I took a bath. Assim como se eu querer levar essa frase para o futuro, direi assim: I will take a bath. Mas isso não é possível você fazer isso com os modal verbs. Por exemplo, nesta frase, I may call you back. I may call you back. Aqui nós usamos o verbo modal may. E aí, porque você talvez confundiu o verbo may como um verbo qualquer, então você pode ter tentado levar esta frase para o passado. E assim diria assim: I may call you back. I may call you back. Ou então poderia dizer dessa forma: I may call you back. Isso não existe. Não existe mesmo. Porque quando trata-se dos modal verbs, por exemplo, se nós falarmos de may, a única coisa que funciona é você aprender como usar o may. Quando você usa o verbo may, qual é a mensagem que você expressa? Nesse caso, por exemplo, se você usar o may pode ser usado para uma possibilidade. Por exemplo, I may die if I touch electricity. I may die if I touch electricity. Posso morrer se eu tocar a eletricidade. Ou então pode ser usado para pedir uma permissão. May I smoke here? May I smoke here? Então, posso fumar aqui? Não estou para fumar, não, hein? Só você tem que aprender a usar desta forma e não esquecer. E sempre estar a usar dessa forma. Não tem como você passar isso para o futuro, para o passado, não tem mesmo. Infelizmente, neste vídeo eu não vou falar de como usar todos os modal verbs, mas eu já fiz um vídeo falando de can e could, como usar can e could, assim como também fiz um vídeo falando de usar may e might. E futuramente espero ter falado de o resto dos outros modal verbs, como você usar. Aqui só vamos falar de como eles se comportam nessas frases. E então, voltando nessa regra mesma que diz que os modal verbs não obedecem à regra dos tenses. Alguém pode confundir esta frase, I can ride a camel, I can ride a camel. É ele pensar que a frase está no presente. Então, ele quer dizer a mesma frase, mas agora já vai querer dizer a frase com he. Como, por exemplo, acontece aqui, I take a bath. Mas se eu usar he,
será logo assim. He takes a bath. Dessa forma. Então, a pessoa logo já vai acrescentar um S aqui. Isso também não existe. O inglês não permite. Usou he, usou I, usou she, qualquer pronome, você sempre vai ter que usar o modal verb assim como está. Não acrescenta nada de S. Nada. Então, aqui seria he can ride a camel. Se fosse assim, está bem certo. Mas se você colocar esse aqui, logo está certo. Assim como nem aqui você pode colocar assim. He can ride a camel. Assim também não, mas sim, he can ride a camel. E uma outra coisa que eu quero falar é como fazer pergunta quando nós estamos usando os modal verbs. Temos essas três frases. As três frases, se você for a ver, é a mesma frase, mas só são diferentes formas e só uma delas é que está correta. Would you go out with me? You would go out with me? Do you would go out with me? Vamos começar com esta segunda. You would go out with me. Esta está errada. Errada porque se você está acompanhando o canal desde há um tempo atrás, então você deve saber que uma frase de pergunta nunca inicia com you ou qualquer outro pronome. Logo, só por vermos aqui you e logo para isso ser uma pergunta, isso não é possível. Então, esta frase está errada. E quanto à terceira, do you would go out with me? É verdade que sim, aqui você está certo por não iniciar a frase com you, mas você não está certo por usar o do. É o que se sabe, né? Que quando em inglês você está fazendo uma pergunta, você tem que usar um verbo auxiliar, mas quando trata-se dos modal verbs, você não precisa de um auxiliar, porque o próprio modal verb, ele também funciona como se fosse um auxiliar, mas sim precisando de um verbo coordenador para ele poder terminar a missão, para ele poder transmitir a mensagem. Logo, esta frase é que está correta. Would you go out with me? Dessa forma. Então, se for uma pergunta com modal verbs, o próprio modal verb será a primeira palavra dessa pergunta. Would you go out with me? Would you go out with me? Sairia comigo? Então, agora que você já percebe como fazer uma pergunta, temos essas quatro frases. Algumas dessas frases estão na positive form, algumas dessas frases estão na negative form. Então, vamos levar as mesmas frases em question form, que é uma pergunta. Vamos levar essas frases e torná-las perguntas e gostaria que você pausasse o vídeo primeiro, fizesse primeiro antes de eu mostrar como vai ficar. Então pausa logo, porque eu já vou fazendo. I shall send you a letter. I shall send you a letter. E como é que há de ficar isso se for uma pergunta? Simples. Shall I send you a letter? Shall I send you a letter? I mustn't marry you. I mustn't marry you. Mustn't I marry you? Mustn't I marry you? We could work together. We could work together. Could we work together? Could we work together? They won't see us. They won't see us. Won't they see us? E é assim como teria ficado se você for a ver. Todos os modal verbs foram as primeiras palavras dessas perguntas. Então, logo que for uma pergunta com modal verb, não esqueça de colocar o modal verb como a primeira palavra da frase. E a outra coisa que você deve saber é quando trata-se da negação dos modal verbs, a forma negativa dos modal verbs. E você tem duas opções, ou você pode usar a basic form, que é basicamente colocar o próprio modal verb, depois daí colocar em frente a palavra not, como assim, cannot. Ou então você pode usar a short form. Short form. E short form significa juntar can mais not
e ter uma palavra. Logo teremos assim, can't. Cannot para can't. Could not para couldn't. Should not para shouldn't. Will not para won't. Must not para mustn't. Mustn't. May not para nada, porque para may not não temos short form, só pode ter basic form. Would not para wouldn't. Wouldn't. Might not para mightn't. Mightn't. E shall not para shan't. Shan't. Então, essas são as duas opções que você tem para colocar o negativo dos modal verbs. I should apologize for that. Vamos supor que você quer colocar essa frase na forma negativa. Então, você faria desta forma. I should not apologize for that. Ou poderia colocar I shouldn't apologize for that. Então, aqui temos a short form e aqui temos a basic form. I should apologize for that. Eu deveria me desculpar por aquilo. I should not apologize for that ou I shouldn't apologize for that. Eu não deveria ter pedido desculpa por causa daquilo. Então, agora que você já sabe fazer a negação dos modal verbs, nós temos essas 4 frases com os seus modal verbs. E tudo que você tem que fazer é só colocar elas na forma negativa. Então, como sempre, se você pausar e faça aí antes de eu mostrar para você como fica, é uma boa forma de você se treinar. I can imagine how this is going to end up. I can imagine how this is gonna end up. Aí, para fazer a negação, I can't imagine how this is going to end up. I can't imagine how this is gonna end up. Então temos aqui o nosso can't como a negação de can. My friends must know where I live. My friends must not or mustn't know where I live. Everyone should be happy. Everyone shouldn't be happy. They might pay the rent. They mightn't pay the rent. Dessa forma, então, temos aqui a nossa negação, assim como aqui a nossa negação, assim como aqui. Esta é a nossa negação, assim é como teria ficado. E por mais que existam aqui duas formas, a basic form assim como a short form, se você vai usar a short form ou basic form, isso depende de você. Mas o bom é você entender as duas formas, porque se você escolhe a short form ou basic form, você não sabe o que a outra pessoa que vai falar consigo vai usar. E mais uma coisa que você tem que saber, geralmente quando eu estou com meus estudantes, eu gosto de falar para eles que quando nós temos dois verbos numa frase, a gente tem que separar com to, com a preposição to. I want go home. São dois verbos, então temos que separar com to. I want to go home. We like relax at beach. Logo será we like to relax at beach. Mas com os modal verbs isso não acontece, por mais que aqui sejam um verbo, mas o outro verbo, se você meter aqui to, já será muito errado. I must to go home. Esse será um inglês que estará muito errado, né? Dessa forma. Então, só tem que ser assim. I must go home. E não I must to go home. We will relax
at beach. E não we will to relax at beach. Se você fizer assim, será muito errado. Então, assim como aqui, se você tirar este I want to go home, também estará muito errado. Quanto aos outros verbos, separa com to. Mas se for um modal verb, não separa com to. I want to go home. I want to go home. Eu quero ir para casa. We like to relax at beach. We like to relax at beach. Nós gostamos de relaxar na praia. I must go home. I must go home. Eu devo ir para casa. We will relax at beach. Nós vamos relaxar na praia. Então, dessa forma. Então, agora que você já sabe todos os cuidados que você tem que tomar enquanto está a lidar com os modal verbs, só para ultimar temos essas frases e nessas frases você tem que analisar se a frase está correta, então está bem. Se a frase está errada, vamos encontrar esse erro e saber por que esse erro está aí como erro e qual seria a forma de corrigir. I cannot not sleep here. I cannot not sleep here. Que acha? Está certa ou tem um erro? Na verdade, tem um erro sim. E qual é o erro? É por causa daqui. Sendo assim, I cannot not sleep here. Não pode ser, só pode ser I can not sleep. Ou talvez usar I could not sleep here. Dessa forma. We would to have many friends if we went out more often. We would to have many friends if we went out more often. Qual é o erro? É este aqui. We would to have. Não pode ser, mas sim we would have. Porque quando usamos modal verbs, nós não precisamos de to. It may have a damage. It may have a damage. Esta aqui está muito boa. She might come back. She might come back. Aqui está errada. Porque por causa desse S. Então, logo será assim. She might come back. E não she might. Do you can speak English? Do you can speak English? Como sabe, se usarmos modal verb, o próprio modal verb será a primeira palavra dessa pergunta. Quando for uma pergunta usando modal verbs, o próprio modal verb será a primeira palavra. Logo, esta parte toda sai e vai ser can you speak English? Can you speak English? É assim. I cannot sleep here. Eu não posso dormir aqui. Ou I could not sleep here. Eu não podia dormir aqui. We would have many friends if we went out more often. Nós teríamos muitos amigos se saíssemos mais vezes. It may have a damage. It may have a damage. Isso pode ter um estrago. She might come back. Ela pode voltar. Can you speak English? Você pode falar inglês? Chegado até aqui, muito obrigado por acompanhar e vejo você na próxima vez.